Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Entrevista Coletiva. Nosso assunto hoje interessa, como sempre, para todos, né? Hoje ainda mais de perto, porque é um assunto palpitante. Está no Senado projeto de lei que visa mudar a relação capital-trabalho. É a tal da terceirização. Parou de falar um pouquinho, mas em breve falaremos muito mais. Vamos falar muito mais. E para falar aqui, hoje, nesse programa, nós convidamos alguém que é do ramo. É o coordenador do curso de Direito da Universidade Mackenzie de Campinas, professor de Processo do Trabalho, Claudinor Roberto Barbiero. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação estar aqui e poder responder os questionamentos que vocês dois irão nos fazer. Sim, Rose Guglielminetti também conosco. Boa noite, Rose. E aproveita a sua primeira pergunta ao professor. Boa noite a todos, boa noite, Zé Arnaldo, boa noite, professor. Bom, primeira pergunta, o governo foi surpreendido com a aprovação do projeto de lei que permite que as empresas, então, terceirizem não apenas aquelas atividades fins, mas também atividades meios, como você pode hoje, numa escola, contratar um professor terceirizado, e pode ampliar esse leque de terceirização. A história agora está no Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, tem dado algumas dicas de que ele pode ser contrário, mas tudo depende dos acordos políticos que serão costurados ao longo do tempo. Agora, professor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o que tem de... Esse projeto é inconstitucional, não é inconstitucional? Os trabalhadores perdem direitos, não perdem direitos? O que tem de mito nesse projeto? Boa noite, Rose. Se permitir fazer uma correção, o que hoje existe, na verdade, o projeto permite a contratação para atividade fim. Isso, é. Né? Uhum. Atividade meio que hoje é que já permite. há uma permissão, né? Porque nós não temos nenhuma regulamentação hoje. O que é um ativismo judicial por meio de uma súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que, na verdade, não regula a terceirização. Bom, por que o mito, né? Como você citou, o mito se deve porque há muito barulho, porque de juristas, de sindicalistas, de políticos, de governistas, que nós temos verificado que a razão do mito, primeiro, que o projeto ainda não foi aprovado. Se aprovado como está o projeto de lei 4.330, que é de 2004, e o projeto atual PLC 030-2015, se aprovado como foi pela Câmara dos Deputados, o que eu não acredito, o que virá a ocorrer, eu não vejo de antemão ou de primeiro momento a esta inconstitucionalidade que você nos aborda, né? Mas é prematura qualquer análise que possamos fazer, porque é um texto ainda provisório, né, que tem... Imaginemos, por hipótese, que o Senado possa alterá-lo, ele voltará para a Câmara dos Deputados. Né? E aí a coxa de retalho. Por isso que, ao final, né, com a votação, com a aprovação ou não do projeto, quer me parecer o seguinte, é a minha visão, concepção, que o projeto, de qualquer forma, será aprovado. Porque nós não temos regra jurídica no Brasil, ou um diploma legal que assegure a terceirização. O que há, evidentemente, é uma prática somente admitida a atividade meio por conta de limpeza, atividades de limpeza e de segurança. Aliás, professor... E vigilância, né, que uns prefere dar uma variação. Esses dias eu fiquei até surpreso, o ministro do Trabalho disse, perguntado para ele, falou, olha, é difícil definir o que é atividade fim, sabe? Depende da atividade, ele próprio não tem uma posição. Agora, para sintetizar para o nosso telespectador, e isso é preocupante, de um lado nós temos a indústria, através da Fiesp, que é totalmente a favor da terceirização. De um outro lado nós temos os trabalhadores representados pelos sindicatos, que são totalmente contra. Então, estamos perguntando ao senhor, que é um professor de direito, que portanto é neutro, não é nem de uma coisa nem de outra, o que o senhor acha? São posições tão antagônicas, e todos defendem posições tão antagônicas que um neutro poderia ajudar a gente a decidir aqui. Bom, o que a gente pode dizer no primeiro momento, que com a aprovação do projeto, seja a redação que for dada a ele, nós teremos,
meu entender, uma segurança jurídica. Por que essa segurança jurídica? Hoje não há. Então, essa discussão, atividade fim, atividade meio, esta é uma polêmica desde quando se falou do fenômeno jurídico de terceirização. A atividade fim, na verdade, que é o objeto de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, é o fim da sua. Por exemplo, a indústria automobilística. A atividade fim é a produção de veículos, ou montagem, não é? Porque eles são montadoras. De uma instituição de ensino, é a prestação de serviços educacionais. Lógico, hoje, pela súmula 331, que não é lei, portanto, é uma regra que foi tolerada pela sociedade brasileira por todos, por isso que não querem alteração. E o que eu vejo, será que trará realmente prejuízo? Eu não vejo como isso. Primeiro, porque a norma jurídica, quando ela entra em vigor, há que ser uma acomodação, uma aceitação e uma aplicação concreta e real. Faz-se muito barulho por conta de nada, porque, se aprovado como atividade, poderão as empresas terceirizadas ou contratadas, elas atuarem também na atividade, como o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, como atividade e fim, evidente que, ressalvadas as restrições que o projeto aprovado na Câmara, das empresas estatais, não poderão, dos entes públicos, só ficaria para a iniciativa privada. Não é? E as empresas estatais, elas são equiparadas às empresas privadas, portanto, mas elas se incluíram por inclusão. Professor, quando o senhor fala de segurança jurídica, o senhor fala de segurança jurídica para a empresa terceirizada que vai contratar o trabalhador ou para o trabalhador? E quais são os direitos que esse trabalhador terceirizado passa a ter? A segurança se dá a todas as partes, todos os agentes envolvidos na terceirização, quer os trabalhadores das empresas terceirizadas, quer a própria tomadora do serviço, que é a que contrata, e a própria terceirizada, enfim. Os trabalhadores, qual a segurança dos trabalhadores? Os trabalhadores terão uma segurança de que terão os mesmos direitos, evidentemente, se porventura atuarem no espaço físico da contratante, terão direito ao transporte que os trabalhadores dela têm hoje, alimentação, tem ambulatorial, atendimento ambulatorial. Uma questão que é polêmica é a questão de salarial. Então, é isso que eu ia colocar para o senhor, porque o que os sindicalistas colocam é o seguinte: vamos pegar aí uma montadora, por exemplo, de veículos no Brasil. A média salarial de um engenheiro hoje, vamos pôr 10 mil, hipoteticamente falando, 10 mil reais. O que eles têm colocado é que, com a contratação por meio de uma terceirizada, esse salário vai cair para 4 mil. Por quê? Porque a terceirizada vai contratar 2 ou 3 funcionários e acabar colocando esse trabalhador. Então, há um achatamento da base salarial. Então, isso é perda dos direitos trabalhistas que eles colocam. Existe isso, professor? É possível acontecer isso? Eu não vejo, porque o que exige o projeto de lei é que a empresa seja a terceirizada especializada. Bom, peguemos o exemplo que você nos dá da indústria automobilística. A indústria automobilística exige uma capacitação e uma profissionalização e técnicas, porque não é qualquer trabalhador que possa atuar naquelas atividades que essas indústrias mantêm. Ora, como é que vai se manter ou vai haver redução de um trabalhador? Eu acho muito difícil, salvo se o mercado. Hoje nós estamos numa situação atípica. Não, eu digo redução de número de vagas. Então, a empresa gastaria lá 10 mil com um trabalhador, ela passa a pagar 3 mil, ela vai ter 3 trabalhadores fazendo, você vai ter mais gente trabalhando mais, então ela vai sair ganhando, e quem perde, no caso, seria aquele trabalhador que poderia ter um salário melhor, uma qualidade de vida melhor, já que o salário foi achatado. Esta é uma pergunta que não é fácil ser respondida. Por que não é fácil? Porque nós temos que ver, ou nós imaginamos a terceirização numa situação econômica diferente do que nós atravessamos hoje, de recessão, ou numa situação de não recessão. No momento atual, ele é um momento crítico, a gente vê a indústria automobilística, a Mercedes anunciando demissão de 500 trabalhadores. Isso vai ser uma bola de neve, um crescente. Tá? Então, é provável que esses trabalhadores da Mercedes-Benz possam vir até ser contratados pela empresa